Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia àqueles que nos assistem, que nos acompanham. Estamos aqui nesta manhã para celebrar um culto ao Senhor, como de costume, todos os domingos. Nós sabemos que precisamos começar o dia da semana na presença do nosso Deus. E é com muita alegria que Deus abriu esta porta através da internet, através dos canais de comunicação, para que pudéssemos continuar, a igreja continuar avançando. Nós sabemos que quando Deus faz a obra, não existe nada que impeça. E mesmo não podendo ter o culto presencial, a igreja, como nunca na história, alcançou tantas vidas como tem alcançado através dos cultos, através da internet. Nós estamos muito felizes por isso, porque o Senhor nosso Deus tem nos abençoado. E por isso que nós estamos aqui, celebrando e adorando o seu santo e eterno nome. Eu não sei se vocês repararam alguma coisa, algo que me identifica com aqueles que estão aqui. Está vendo? Alguma semelhança? Vou falar por quê. Porque este mês é o mês da juventude. É o mês em que a denominação batista separa para que os jovens da nossa igreja e das demais igrejas ao redor deste país dirijam os cultos. Como eu sou jovem, estou dirigindo o culto e eles estarão cantando. Brincadeiras à parte, mas nós temos aqui os nossos adolescentes que neste dia 1º de agosto estará sendo os instrumentistas do culto desta manhã. Nós sabemos que os jovens são muito bombardeados pelas teorias deste mundo, pelo conhecimento deste mundo. Mas nós sabemos também que o poder do Evangelho é muito superior. Nós damos graças a Deus pela vida dos jovens, pela vida dos adolescentes que permanecem na casa do Senhor. Eu costumo dizer que a educação que eu tive quando era jovem não pode ser a mesma educação cristã que os jovens hoje têm. Eles são muito mais atacados por diversos meios do que eu era na minha adolescência. Por isso, nós pais temos uma grande responsabilidade quanto à vida espiritual dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Portanto, o culto é para o Senhor, mas a direção do culto da nossa juventude é do adolescente. Portanto, também eu gostaria de iniciar este culto, como de costume, orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, porque este culto é para o Senhor. É Ele que merece toda a honra e toda a glória por ter nos dado mais um dia de vida, mais uma semana de vida e nos dado a oportunidade de começarmos a semana na sua presença. Oremos, portanto. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por este dia tão lindo, quando o sol está iluminando lá fora e a luz de Cristo ilumina os nossos corações. Querido Pai, queremos dedicar este culto a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Só o Senhor merece o nosso louvor, a nossa exaltação. Por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Espírito do Senhor continue conosco, continue nos ungindo com a Tua presença, continue nos dando discernimento espiritual para aquilo que falarmos aqui, para aquilo que verbalizarmos aqui, seja tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Rogamos também para que o Senhor esteja com todos aqueles que nos ouvem, que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor abençoe cada um na sua busca, na sua necessidade, e que não haja nenhum empecilho, nenhum impedimento, seja através da internet, seja onde quer que essa pessoa esteja, que ela possa estar conosco, desde o início até o fim deste culto, como igreja, em comunhão, em comunidade. Rogamos tudo isso, pelo poder que há, no nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã é perdas que machucam. Nós sabemos que a perda é muito triste,
realmente nos machuca, não só fisicamente, muitas vezes, mas emocionalmente. A perda do ente querido, ela é algo que muitas vezes irreparável. Mas nós estamos falando de cura, que podemos perder, mas o que conforta e consola é o grandioso e ousado amor de Deus por nós. Podemos perder, mas nós temos o consolo e temos o ousado amor de Deus, que vem repor essa perda e nos acrescentar muito mais em relação àquilo que perdemos. Gostaríamos de continuar este culto ouvindo um louvor que se chama Ousado Amor, que diz assim: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Antes mesmo de eu pronunciar alguma palavra, Deus já me amou desde a eternidade. Ouçamos então o louvor cantado pelos nossos adolescentes. Antes eu falar,
Eu gostaria de convidá-los que nos acompanhem na leitura de um texto que se encontra em Isaías, capítulo 41, versículos 10, 13 e 14. Isaías 41, versículos 10, 13 e 14. Eu gostaria que, se você não tivesse a sua Bíblia, pudesse nos acompanhar atentamente aquilo que estarei lendo. Diz assim o texto da palavra de Deus: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Esta fase da adolescência, da juventude, é uma fase de decisões. Muitas vezes há uma insegurança no coração do adolescente, no coração do jovem. E por isso ele, através desta palavra, precisa entender, através de nós pais, que temos uma responsabilidade, que o nosso Deus é o Deus de segurança, o Deus protetor, o Deus que dá o norte, o Deus que dá a direção. Se nós pais não nos atentarmos em estarmos compartilhando a palavra de Deus, ensinando os nossos jovens a não temer os desafios, certamente serão jovens vencedores. Existe uma estatística de que 80% a 90% dos jovens crentes em Cristo, criados na igreja, quando vão para a faculdade, abandonam a fé. Por isso que nós temos que ensiná-los a não temer, porque o Deus de Jacó, o nosso Deus, são com eles e é com cada um de nós. Neste momento nós separamos para agradecermos pela vida destes jovens que estão na igreja. Não somente estes que estão aqui, mas aqueles que também nos assistem. E, acima de tudo, por jovens e adolescentes que estão fora da igreja, porque Deus tem tido misericórdia deles, muitos envolvidos em drogas, em prostituição, em pornografia, mas Deus tem um plano na vida de cada um, tirá-los deste mundo das trevas e trazê-los para a maravilhosa luz. Em especial, eu quero agradecer pelo privilégio que eu tenho de externar a minha gratidão pela vida do Douglas, pela sua família durante. Essa semana ele foi considerado limpo da Covid, saiu do hospital e já está em casa, para a glória de Deus. Ele pediu para que os irmãos aceitassem o seu agradecimento pelo carinho, pelas orações que eu retransmiti a ele. Então, a família está em estado de graça. E não só ele, mas tantos outros também, que pela graça de Deus têm sido curados, têm tido a oportunidade de voltar para o seio da sua família. Queremos agradecer pela vida da Heloísa, que contraiu o coronavírus, mas pela graça de Deus está em casa, está sendo cuidada pelo seu esposo, pelo Mateus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida também, Heloísa Melo. Tantos outros motivos de agradecimento. Ficaríamos aqui algum tempo falando, mas nós queremos orar, pedir para que o Senhor nos abençoe, aceite a nossa gratidão, por vários motivos. Oremos então. Ó Pai, ainda na Tua presença em oração, queremos Te agradecer por estes jovens que estão aqui, porque, ó Pai, entendem em seu coração que Senhor Jesus é o maior herói que eles podem ter, é o mestre dos mestres, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ó Pai, que os anjos do Senhor guardem esta vida, não só estas que estão aqui, mas todos os jovens que hoje estão na casa do Senhor, são tementes ao Senhor, que eles possam usar os seus dons. Como disse o nosso pastor, serão futuros homens de Deus, homens
que trabalharão nas missões internacionais, pastorearão igrejas, serão médicos, curando vidas, engenheiros, onde quer que eles forem, que o Senhor cuide dessas vidas para que eles sejam úteis na obra do Senhor. Ó Pai, portanto, guarde estes jovens, é a nossa humilde petição. Nós também queremos externar a nossa gratidão, não só pela vida do Douglas e toda a sua família, mas por todos aqueles que foram curados e retornados aos seus lares desta pandemia. Queremos agradecer por aqueles que ainda estão aí sobre o efeito do coronavírus, estão nos hospitais, como o pai da Ana Deise, o vô da Ana Deise, que o Senhor cure aquele senhor, que o Senhor faça a tua vontade na vida daquele senhor, assim como de tantos outros, ó Pai. Nós temos incessantemente entregado a vida deles nas tuas mãos, e o Senhor tem preservado a vida de cada um. Agradecemos pela obra desta igreja, a construção, agradecemos pela liderança do pastor Gerson, agradecemos pelos idosos, agradecemos pelos aniversariantes, por aqueles que celebram o casamento, agradecemos por mais um dom de vida, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Temos razões imensas para agradecer, mas o Senhor sabe todas elas, ó Pai. Por isso nós te amamos e estamos aqui na tua presença para reverenciar a tua onisciência em relação aos nossos agradecimentos. Tudo isso, portanto, pedimos e agradecemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Perdas que machucam, mas a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele inunda nossos corações com sua presença e com o consolo do Espírito Santo. Existe uma música que se chama Faz Chover bênçãos. E essas bênçãos que nós precisamos. Não adianta termos recursos materiais se não tivermos as bênçãos de Deus, a presença de Deus, o consolo do Espírito Santo. Por isso nós iremos ouvir esta música cantada por esta banda tão abençoada e tão linda, Faz Chover. Logo em seguida, aproveitando a oportunidade, passaremos para a exposição bíblica. Assim como
Bom dia, amados irmãos. A minha oração é que Deus esteja abençoando cada um de vocês nesta manhã de sol radiante, brilhante, que nós estamos recebendo aqui em Barra Mansa, cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, onde fica também a Igreja Batista Central, em Barra Mansa. Já por 58 anos, anunciando que Jesus Cristo é a nossa única esperança. É um prazer voltar aqui para expor a bendita palavra de Deus. E eu gostaria que você que está nos assistindo aí em sua casa, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 107. É o Salmo que possui pelo menos 41 versículos. Eu não vou lê-los todos, mas farei menção de muitos versículos nesse texto do Salmo 107. E eu gostaria que você me acompanhasse, querido irmão, amados internautas, do Salmo de número 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalho, e esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas, das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor,
e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Até o verso de número 21, e nós andaremos um pouco mais nesse salmo ao longo da nossa palavra, porque nós temos palavras aqui repetidas, congêneres com as demais palavras do texto. Perdas que nos machucam, perdas que nos fazem padecer, perdas significativas que nos marcam por toda a nossa vida. Portanto, nesta manhã eu quero falar sobre perda. O Salmo fala sobre perdas. E ao mesmo tempo, o Salmo fala também que só Deus recupera as nossas perdas. Aquelas que lhe agradam, Ele pode refazer as nossas situações e fazer com que tomemos rumos diferentes. Nós estamos passando por momentos difíceis no nosso país e também no mundo. Tantas perdas. Aqui em Barra Mansa, segundo as informações, estamos chegando mais de 70 pessoas falecidas e um grupo, na verdade, que ainda está sendo investigado para ver se morreram acometidos pelo coronavírus. Perdas significativas. Pessoas que perderam parentes. Pessoas que estão enlutadas no Brasil e no mundo. Na vida nós perdemos. A vida é lugar de perdas significativas. Ninguém gosta de perder. Nós fomos criados para vencer. Deus nos criou para a vitória. Mas entrou na nossa vida algo estranho, que é o pecado. E com o pecado entrou todas as coisas ruins, todas as coisas que nos causam tristezas e separação. Os homens não gostam de admitir. A ciência, às vezes, não admite. A sociedade moderna não gosta de ouvir falar sobre isso. Mas a palavra de Deus, que é eterna, infalível, inerrante e absolutamente verdadeira, ela afirma que todas as nossas perdas foram causadas por causa do pecado, que uma vez entrando no mundo, trouxe consigo todas as possibilidades de perdas, inclusive a perda da própria vida. Este salmo descreve ou concentra sobre a redenção de Deus, o Deus que redime, o Deus que busca as pessoas que se perderam, as pessoas machucadas. Esse salmo, então, se concentra no cativeiro do povo de Deus, notadamente o povo de Judá.
Israel estava dividido, norte e sul. Quando se fala em Judá, eu estou me referindo exatamente ao povo do sul, que foi levado para o cativeiro em Babilônia, e foi uma tremenda perda. Portanto, neste mundo, queridos irmãos, podemos perder. Perder o quê? Você me perguntaria. Em primeiro lugar, eu diria que nós podemos, nesse mundo, perder o rumo. Os versículos 4 a 9 nos falam exatamente isso. 4 a 9. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Observe o texto sagrado. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 7, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Perda do rumo. Israel estava no cativeiro em Babilônia, e agora teria que voltar para casa, depois de 400 anos. A viagem da Babilônia a Judá era uma viagem longa e perigosa, uma distância de 1.200 quilômetros. Os irmãos sabem que naquela época nós não tínhamos aviões, não tínhamos condições adequadas, e fazer uma marcha de 1.200 metros a pé era de fato muito doloroso. E agora Deus levantou Ciro, um rei pagão, e através de Esdras e Neemias trouxeram o povo de volta. Nessa marcha de 1.200 quilômetros, de volta para casa. O povo de Deus perdeu o rumo, estava no cativeiro, e agora sem rumo, sem direção, perdido no contexto da viagem, e perdido também dentro de um cativeiro medonho. Precisava do socorro divino, da graça de Deus. Meus amigos e meus irmãos, sempre nós perdemos o rumo, perda do rumo da vida. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas estão perdendo o rumo? Quantas pessoas estão desesperadas, sem rumo e sem direção? Perderam o rumo por quê? O caso do povo de Deus. Porque se rebelou contra Deus. E Deus, na sua justiça, permitiu que eles fossem parados no cativeiro em Babilônia, para discipliná-lo e trazê-los de volta. É assim que Deus age. O amor de Deus é o amor que, na verdade, disciplina. É o amor que corrige.
E Deus permitiu que os babilônios viessem e levassem cativos o seu povo. E agora, de regresso, depois de 70 anos, tiveram que enfrentar uma viagem longa. Eu gostaria que vocês observassem os versículos 6, os versículos 13 e o versículo 28. Eles fizeram uma coisa fantástica. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Se você for ao verso 13, é a mesma palavra no versículo 13. O versículo 6, e o versículo 13, e o versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Esse é o versículo 13. No versículo 6, se você observar, verso 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Observe ainda o verso 28, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Quando nós perdemos o rumo, o que é que nós temos que fazer? Versículo 6, versículo 13 e versículo 28, que dizem esses versos. Então, clamaram na sua angústia ao Senhor, e o Senhor os livrou. Então, o que é que nós temos que fazer quando nós perdemos o rumo da nossa vida? Quando nós somos forçados a alguma coisa, por exemplo, somos forçados agora ao confinamento e enfrentando essa pandemia, e nós estamos como que num beco sem saída, porque ainda não temos condições de vacinas e de remédios que nos curem. Então, qual é a saída? Clamar ao Senhor. Versículo 6, versículo 13 e versículo 28, foi isso que aconteceu com o povo de Deus, quando estava agora sem rumo, exclamaram ao Senhor. E nesta manhã eu quero desafiar a você, você que perdeu rumo, você que está sem direção, confuso, veja os versículos 6, vejam o versículo 13 e veja o versículo 28. Qual é o remédio para isso? Quando nós perdemos o rumo, clamar ao Senhor. Há uma saída para todos nós, é clamar o nosso Deus. O que é maravilhoso, o que é extraordinário, é que em clamando o Senhor nos livra das nossas aflições e das nossas tribulações. Volto a dizer, versos 6, 13 e 28, os 3 versos. É como um bálsamo para nós. É uma âncora para nós. Veja na sua Bíblia, Salmo 106, versículo 6, versículo 13 e 28. Os 3 versos afirmam que na angústia do povo, quando eles perderam o rumo, o que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor e o Senhor os libertou. Querido amigo internauta, você que está em casa, assistindo ao culto da Igreja Batista Central em Barra Mansa, a saída para você, quando você perder o rumo da vida, o rumo dos seus negócios, o rumo da sua família, o rumo subjetivo no seu coração, quando tudo estiver em efervescência no seu ser, você tem uma saída, nada está perdido, você pode clamar ao Senhor. Essa semana, acompanhando a sala de oração da Junta de Missões Nacionais, chegou até o pastor Fernando Brandão, que é o nosso executivo da Junta de Missões Nacionais, um pedido de uma jovem de 21 anos, que perderam o rumo,
ela disse: não há mais saída para mim. Ela escreveu dizendo, pedindo oração: não há mais saída para mim. Perdi o rumo da vida. E aquela moça tentou suicídio. Então, na sala de oração, todos estávamos orando por aquela moça, estamos orando por ela. Ela perdeu o rumo, dizendo: não há mais saída. Não, senhores, há saída sim. A saída é clamarmos por Deus. Versículo 6, versículo 13 e 28. Essa é a saída para todos nós. O que é maravilhoso, que nosso Deus é um Deus misericordioso. E diz o texto sagrado, verso 13: então, nas suas angústias, clamaram ao Senhor ajudar. Deus quebrou as correntes, Deus tirou as trevas, Deus dissipou o mal e trouxe livramento. Esse é o Deus eterno, é o nosso Deus, é o seu Deus, que foi capaz de tirar você do hospital, foi capaz de tirar você do Covid-19, foi o Deus que na verdade restaurou a sua vida. É o Deus que quer agora restaurar a sua alma e trazer você para Jesus Cristo. Ele dá uma cura, a melhor cura, que é a cura do perdão dos seus pecados e da transformação da sua alma. O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que age, é um Deus de misericórdia. E Ele quebrou os grilhões do seu povo e trouxe o seu povo de volta. O povo de Deus pecou e Deus teve que levá-lo ao cativeiro, mas Deus é um Deus misericordioso. Você deve clamar a Deus quando você perder o rumo. Nada está perdido, não há impossíveis para Deus, não há nenhum tipo de impossibilidade para o nosso Deus. Na pior situação nossa, Deus, na verdade, não tem problemas com isso. Ele pode entrar com as suas providências, com as suas misericórdias, e quebrar os grilhões que nos prendem, as trevas que nos cobrem, as tribulações que mexem e machucam as nossas almas. Deus pode trazer-nos o consolo quando nós perdemos o rumo. Jesus disse: eu sou o caminho. Em outras palavras, eu sou o rumo certo. Eu sou a verdade de que você precisa. Eu sou a vida de que você necessita. Observe, querido internauta, quem é Jesus Cristo? Ele é o caminho. Você precisa de uma direção segura? É Jesus Cristo, é o caminho. Ele é verdade que vai satisfazer a sua mente e o seu coração. Se você precisa de uma verdade, essa verdade é Jesus Cristo. E se você precisa de vida, Jesus é a vida. Portanto, Jesus Cristo é absolutamente completo. Ele tem tudo para nos dar. Ele tem direção, porque é o caminho. Ele tem vida, porque nossas almas precisam de vida. Ele é verdade, porque nós precisamos de verdade. Nesse mundo de tantas inverdades, Jesus é a verdade. Você precisa de caminho, direção. Você precisa de vida, e Jesus é essa vida. E você precisa de verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Então, você sairá das trevas, os grilhões se quebrarão, e você vai encontrar novamente o rumo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas deixe-me andar um pouco mais. Em segundo lugar, perdas. A vida fica mais difícil quando se perde. Quando se perde a liberdade. Os versículos 10 a 16. A vida fica mais difícil quando se perde a liberdade. Judá estava na sua terra, na sua casa, a terra que Deus havia dado ao povo por herança. Mas o povo, na verdade, rebelou-se contra Deus. Começou a correr atrás de deuses pagãos, deuses que não eram deuses, ou seja, deuses feitos pelas mãos dos homens. Abandonaram o Deus de Israel. Abandonaram o Deus que os amava, o Deus que lhes deu a terra prometida. E agora, Deus chamou aquele povo
de volta. Eles não quiseram voltar. A rebeldia deles contra Deus foi uma rebeldia que feriu o coração de Deus. E Deus então teve que julgá-los e permitiu que os babilônios viessem e os levassem cativo. Eles foram parar na Babilônia, perderam a liberdade, porque haviam se rebelado contra o Senhor, havia transgredido a aliança com o Senhor, e o Senhor teve que disciplinar o seu povo de maneira bastante dura. Imagine você ficar 70 anos fora do Brasil, da sua terra. Imagine você ter que deixar a nossa querida pátria, a nossa bandeira verde e amarela, deixar o nosso povo, a nossa língua, os nossos costumes, a nossa cultura, e passar 70 anos fora da sua terra, perder a liberdade. Todo aquele que rejeita a mensagem de vida oferecida por Deus em Cristo Jesus, tornar-se-á prisioneiro do pecado, vai perder a sua liberdade. Sem Jesus, o homem não tem liberdade. Sem Jesus, o homem é escravo do pecado, é escravo das suas paixões, é escravo das suas concupiscências, é escravo dos seus desejos, está preso por Satanás, se torna um prisioneiro. Só Jesus pode libertar. João capítulo 8, versículo 32, Jesus declarou: se eu libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. E no verso 36, Jesus afirmou dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 32, e agora o 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Portanto, a liberdade do cativeiro espiritual está em Jesus Cristo. Há pecado que nos escravizam, há pecado que escraviza de tal maneira o ser humano que é capaz de levá-lo à morte. Por exemplo, o pecado do alcoolismo, o pecado do envolvimento com drogas, o pecado da traição matrimonial, o pecado do adultério e tantas outras coisas que têm aprisionado os homens, o pecado da corrupção, o pecado da mentira. Afasta o homem de Deus e o diabo vai acorrentando, vai prendendo, vai amarrando essa pessoa de tal maneira que ela se torna uma escrava da sua alma. E só Jesus pode libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu libertar vocês, afirma Jesus, verdadeiramente vocês serão livres. João capítulo 8, verso 32 e o verso 36. Israel, ou melhor, Judá perdeu a liberdade, foi parar nas mãos dos inimigos, cruéis inimigos. O rei da Babilônia era realmente violento. Israel teve que trabalhar ali 70 anos cativos, porque se rebelaram contra o Senhor. Querido amigo, não vale a pena brigar com Deus, não vale a pena ficar de mal com Deus, não vale a pena dar as costas a Deus, não vale a pena rebelar-se contra Deus. Ele é Deus, é o Senhor do céu e da terra. E nós temos que nos curvar diante dele em submissão. E bem-aventurado, feliz é aquele que na verdade busca a liberdade em Jesus Cristo. Jesus nos liberta, Jesus tira as correntes que nos prendem, Jesus solta nossas almas, nos dá alegria e paz. Ele disse: se eu libertar você, verdadeiramente você será livre. E Deus, pela sua graça, trouxe Judá de volta do cativeiro.
E hoje, Jesus também nos tira desse cativeiro. Ele nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz. Ele quebra os grilhões do pecado em nossos corações, em nossas almas e nos liberta. O Senhor Jesus tem poder para fazer isso. Portanto, perda da liberdade. Você já observou que nesses dias de pandemia, nós estamos chegando a quase 90 dias presos em casa, ainda dentro da nossa casa, com os nossos familiares? Ainda não é bom isso? Nós nos sentimos angustiados. Muita gente, na verdade, tem perdido a tramontana da vida, o rumo da vida. Lamentavelmente, estive lendo sobre isso essa semana. Nesse tempo de pandemia, em que os maridos estão em casa, juntamente com as suas esposas, com seus filhos, sabe o que está acontecendo? Pedido de divórcio chegou a 18,7% nesse tempo de pandemia. Cresceu assustadoramente, 18,7% de pedidos de divórcio. E uma coisa lamentável, 70% dos pedidos de divórcio são provocados pelas mulheres. Provocado aqui no sentido jurídico. 70% dos pedidos de divórcio nesta pandemia, do 18,7%, 70% na verdade, quem pede o divórcio é a mulher, que não suporta a presença do marido chato em casa, talvez. E a família ter se despedaçado nesse contexto de pandemia. É a prisão. Volto a dizer, todo aquele que rejeitar Jesus Cristo como Salvador eterno e pessoal, permanece na escravidão. Perda da liberdade, uma coisa horrível. Nós estamos passando por isso de maneira esquisita. Estamos presos em nossas casas. Imagina os senhores agora perder a liberdade num país estrangeiro. Mas Deus foi lá pela sua graça e trouxe o povo de volta. Talvez que você tenha perdido a liberdade. Você não pode sair de sua casa. Você é idoso. Você não pode frequentar alguns ambientes que você frequentava. Mas isso, na verdade, é doloroso. Agora, o que é desastroso é a prisão espiritual. O que é doloroso para nós é a prisão espiritual. Preso pelo pecado, amarrados pelo pecado, os grilhões do pecado matam não o corpo apenas, mas mata exatamente as nossas almas. E só Jesus nos tira desse aprisionamento, perda da liberdade. No Brasil, nós estamos passando por momentos em que os nossos governantes querem impor sobre nós algumas coisas que fazem com que percamos a liberdade de expressão, não podemos falar mais, as nossas opiniões não valem mais nada, e nós estamos caminhando exatamente para uma ditadura, de tal modo que seremos amordaçados, e a mordaça, na verdade, de expressão, é coisa terrível, porque somos seres sociáveis, comunicativos, e precisamos dar as nossas opiniões. Perder a liberdade é coisa triste. Vocês se lembram da poesia Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Lembra-se disso? Os pássaros que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E pediu a Deus que ele não morresse lá no exílio, mas que Deus permitisse que ele voltasse para a sua terra, para o Brasil. Quando nós perdemos a liberdade, é coisa horrível. Mas, meu amigo, a pior prisão não é a física, a pior prisão é a prisão espiritual.
Mas em terceiro lugar, perdas dolorosas. A perda é dolorosa quando se perde a saúde. Versículos 17 a 22. Verso 17 a 22. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo, observe, de comida e chegaram às portas da morte. Israel estava tão amargurado, que não tinha mais forças para clamar, não tinha quem a recorrer, não tinha como fugir do extentor, não tinha como fugir do cativeiro babilônico, 70 anos pesando sobre eles, gemendo sob a pressão dos babilônios. Israel, na verdade, de tanto trabalhar, trabalhos forçados, emocionalmente vencidos, fisicamente esgotados, mentalmente, na verdade, também esgotados, adoeceram. Versículos 17 a 22. A desobediência à lei de Deus adoeceu a alma daquele povo. O povo chegou às portas da morte. Versículos 17 e 18. Porque rejeitaram todo tipo de comida e chegaram perto das portas da morte, porque agora eles preferiam morrer a viver. A morte para eles, na verdade, era preferível a trabalhar, a permanecer naquela escravidão. E perderam a saúde, estavam frágeis. Mas diz os versos 13, verso 6, 13 e 18, que exclamaram o Senhor, e Deus trouxe cura. Se você observar o verso 17 e 18, notadamente o verso 18, abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Ou seja, Deus cura, Deus restaura. Dou graças a Deus que aqui em Barra Mansa Deus já curou muitas pessoas dessa Covid-19. E você me perguntaria, por que Deus não curou os outros? Porque Deus é soberano, Ele dá vida a quem quer, chama quem quer para a vida e chama quem quer para a morte, e nós não temos que discutir com Deus. Ele é soberano, Ele dá vida a quem quer e tira a vida de quem Ele quer. E graças a Deus que você foi liberto, porque Deus houve por bem salvar a sua vida física, dando-lhe a oportunidade de salvar a sua alma, e você precisa pensar nisso. Graças a Deus. O povo chegou à porta da morte, perdeu a saúde. O povo perdeu a saúde, perda da saúde. E quando acontece isso em nossas casas, em nossas famílias, isso é doloroso. Quando nós vemos um ente querido nosso prostrado numa cama, ou quando nós sabemos que o nosso ente querido está no hospital entubado, caminhando para a morte, ou quando está em nossa casa recuperando e chega a óbito, isso é doloroso. Perder a saúde é uma coisa dolorosa. E por causa do pecado, no cativeiro, o povo de Judá perdeu a saúde e chegou à porta da morte, mas eles clamaram ao Senhor, pedindo por misericórdia, e Deus interveio e abençoou aquela gente e os tirou da morte e fê-los caminhar 1.200 quilômetros de volta para Judá. Deus é misericordioso, é o Deus que cura. Jeré Rafá é o Deus da cura. Isso me faz lembrar. E Deus cura como?
Veja o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Deus é o Deus que cura. Eu estou me lembrando nesse momento de 3 curas maravilhosas que Jesus fizera. Jesus curou de maneira maravilhosa o empregado do centurião romano. Jesus curou à distância. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Jesus curou a filha de uma mulher. A menina estava cheia de demônios, Jesus a curou. Mateus 15, 20 a 28. Jesus curou o filho do oficial de Herodes, curou à distância. João 4, versículos 46 a 54. Jesus Cristo é o Deus que cura. O Jireh Rafá é o Deus que cura. Ele pode curar sua alma, curar seu corpo. Você pode crer nele, diz o verso 6, o verso 13 e o verso 18, que Deus ouviu o clamor, e aqui nesse caso ele curou exatamente, verso 17 ao verso 17 a 27, Deus curou, é o Deus que cura. Nesta manhã, eu quero que você entenda que nosso Deus é um Deus que está interessado a curar a sua alma, o seu corpo. Quando se perde a saúde, é doloroso para todos nós. Estou acompanhando um caso ligado à nossa igreja, de uma senhora que já vem sofrendo por vários anos. Nós temos aqui na nossa igreja alguns casos que por vários anos as pessoas estão sobre a cama. Mas há um caso que tem me tocado, me abençoado muito, uma irmã que está enfrentando um câncer. Quando eu vou falar com ela, ela sempre me diz: pastor, fique tranquilo, eu estou muito bem. Apesar, na verdade, apesar de eu estar cancerosa, de eu estar sofrendo essa doença, perdendo meus cabelos, fazendo quimioterapia, pastor, mas estou feliz, sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido, pastor. Eu sei que o meu tesouro está guardado no céu. Eu não tenho medo de enfrentar a morte. Eu estou absolutamente segura nas mãos do meu Salvador. E quando eu volto daquela casa, eu volto, na verdade, com meu coração cheio de gratidão pela fé e a confiança naquela irmã. Se o seu corpo descer à sepultura, no dia final, ele sairá ressurreto, sem doença, incorruptível, parecido com o corpo de Jesus. Portanto, para o crente em Cristo, a vida e a morte, na verdade, é uma bênção. Porque se morrermos aqui, viveremos na eternidade. Se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morremos. Mas se o Senhor quiser, Ele pode curar. Ele curou no passado, cura no presente, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. O nosso Deus é um Deus que cura. E quando o Judá buscou a Deus, Deus se inclinou para eles e ouviu o seu clamor. Jesus é Deus. Logo, o Senhor é soberano. Ele concede vida a quem quer e chama através da morte a quem Ele quer. O nosso Deus é um Deus que cura. Versículo 20. Olha o versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, aleluia, e os livrou do que lhes era mortal. Versículo 20 do Salmo 107. Vou ler mais uma vez essa palavra, que ela é maravilhosa. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Agora verso 21, que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Rendemos a Deus graças. A palavra de Deus cura,
A palavra de Deus, na verdade, cura o seu coração, cura a sua alma. Você pode crer na palavra de Deus. Deus é capaz de nos curar pela sua palavra. Versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Deus tirou o seu povo do cativeiro. Deus cura, versículo 20. Quando se perde a saúde, você deve apelar para Deus. Você deve buscar a Deus, pedir a orientação de Deus, para que os remédios, os medicamentos, que são também dons de Deus, sejam eficazes, ou que Deus possa intervir diretamente nas nossas vidas e nos curar. O nosso Deus é um Deus que cura, tanto pela medicina, ou como diretamente, porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Quando se perde a saúde, devemos clamar pela misericórdia de Deus. E por último, aliás, em quarto lugar, estou indo para o fim da minha palavra, perdas perigosas. Há uma perda perigosa, muito perigosa. É quando se perde a esperança, versículos 23 a 32. Quando se perde a esperança. Eu falei para vocês no início da minha fala que aquela moça disse: não há mais jeito para mim, e ela tentou se matar. Quando se perde a esperança. Para os exilados, está longe de casa e vivendo em cativeiro da Babilônia, era como estar numa tempestade, em meio a uma tempestade terrível. Israel, ou melhor, Judá, estava enfrentando uma tempestade, estavam cativos em Babilônia. Essa figura aqui do mar, nos versículos 23 a 32, que mostra o cativeiro como se fosse uma tempestade em um mar revolto, é uma figura belíssima. Está preso dentro de um navio em alto mar, e as ondas balançando para lá e para cá, e o mar, na verdade, está quase engolindo o navio. Essa figura que o salmista coloca aqui, Judá estava no cativeiro, como se fosse exatamente dentro de um transatlântico que estava sossobrando, que estava sendo açoitado pelas ondas. O cativeiro era assim, uma onda forte, uma tempestade. E vocês sabem que isso é doloroso. No dia 15 de abril de 1912, o Titanic, aquele grande transatlântico, às 23 horas e 40 minutos, no dia 15 de abril de 1912, 1.500 pessoas dentro do mar perderam as suas vidas. 1.500 pessoas. E o salmista compara o cativeiro de Israel como se fosse, melhor, de Judá, como se fosse exatamente estando dentro de uma tempestade, presos pelos babilônios, acorrentados, humilhados, o povo de Deus preso. Mas uma coisa importante: Deus jamais deixa o seu povo em grilhões para sempre. Deus sempre resgata o seu povo. Ninguém pode amordaçar, ninguém pode prender o povo de Deus perpetuamente. Deus é o nosso refúgio, é o nosso general, e quebra as correntes, nos tira da tempestade. Israel estava no mar tempestuoso do cativeiro. E a resposta divina veio no versículo 28 e 29. Exclamaram o Senhor, Deus fez parar a tempestade, ou seja, Deus tirou do cativeiro e os trouxe de volta. Os olhos de Deus, ou melhor, aos olhos de Deus, não existem situações desesperadoras. Por que não?
porque o Senhor pode fazer o impossível. Deus pode mandar parar o vento, Deus pode mandar parar a tempestade, Deus pode fazer com que o mar obedeça. Jesus fez isso. Ou seja, as tempestades das nossas vidas, as nossas lutas, elas estão todas sob o controle de Deus. Aleluia. E Judá estava naquele mar revolto, naquela prisão lá na Babilônia. E o escritor sacro agora faz uma comparação do cativeiro com a tempestade. Mas os versos 6, 13 e 18, que são versos chaves, e o versículo 20, dizem esses versos, que o povo clamou ao Senhor, que não tinha esperança. É como você está, é como o Titanic, não tinha esperança. 1.500 pessoas naquela noite de 15 de abril de 1912, não tinha esperança. Mas muitos se salvaram. 1.500 morreram, mas muitos se salvaram. Deus sempre chega com a sua providência. Nesse caso aqui, desse salmo, Deus libertou o seu povo, quando a esperança foi embora. Querido amigo internauta, a esperança para você, nada está perdido. Deus está vivo, Jesus vive, Ele é a nossa esperança. Ele pode curar você, curar sua família, livrá-lo do coronavírus, livrá-lo da morte. E, sobretudo, Deus quer tirar a tempestade do pecado do seu coração e mudar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. E por último, agora sim, perdas. É uma coisa, a perda maior é a perda. A perda maior é quando se perde o nosso lar. Eu falei para vocês que nessa pandemia cresceu, os cartórios registraram 18,7 de pedido de divórcio. Israel, ou melhor, Judá, perdeu o seu lar. A terra prometida foi perdida. Foi parar 1.200 quilômetros à distância do seu lar, à distância da sua terra. Talvez que você tenha perdido a sua família, querido internauta. Você tenha perdido o filho, você tenha perdido a esposa, talvez, perdido exatamente os seus pais, gente que você amava, partiram, você perdeu, e agora você ficou sem chão. E talvez a sua esposa pediu divórcio, talvez o seu esposo pediu divórcio. 18,7% de pedido de divórcio nessa pandemia. Quem sabe você está sofrendo por isso? É triste perder o lar, perder a família. Quando perdemos a família, nós perdemos tudo neste mundo. A família é uma bênção de Deus. Mas eu quero dizer a você que todas essas perdas, Deus pode nos abençoar, Deus pode mudar a situação, como mudou a situação de Judá. Veja os versos 6, os versos 13, os versos 16 e os versos 20. O que é que você precisa fazer quando você perder o rumo? Verso 13, verso 6, você precisa clamar ao Senhor. Quando você perder a liberdade, você precisa clamar ao Senhor. Quando você perder a saúde, você precisa clamar ao Senhor. Quando você perder a esperança, lembre-se disso, Jesus é a sua esperança, clama ao Senhor. Versos 6, 13, o verso
20 nos fala sobre isso. Quando você perder o seu lar, Israel perdeu o seu lar, perdeu sua terra, a sua pátria, e foi levado para um lugar distante. Ele só tinha uma saída. Volto a dizer, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 13. No verso 6, é a mesma coisa. Versículo 6 também fala sobre isso. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito. Quando você perder o rumo, Deus pode conduzir você para um caminho direito. Com Deus você não perde o rumo. Com Deus você não perde a esperança. Com Deus, na verdade, você pode refazer a sua família. Você não perde o seu lar. Com Deus você não perde a esperança. Com Deus todas as perdas serão reparadas para a glória de Deus. Nada está perdido. Tudo que você perder pode ser restituído. Se não for nesse tempo, o será na eternidade. Deus abençoe você. Que você ponha as suas perdas nas mãos do Senhor. E Deus cuidará de você. Deus cuidará das suas emoções. Deus cuidará do seu coração. Deus cuidará da sua alma. Deus vai abençoá-lo. Que todas essas perdas, assim como Deus fez com Judá, trazendo de volta e dando esperança, onde não havia água, só deserto seco, Deus fez nascer um rio. Onde não havia vegetação, Deus fez com que a vegetação pudesse crescer. Onde não podia se plantar, Deus fez um lugar de plantio, e novamente Deus trouxe fartura para o povo, depois que houve a volta. Mas tem um detalhe, é preciso que você se arrependa dos seus pecados e volte. Deus traz de volta aqueles que se arrependem. Deus traz de volta aqueles que invocam o seu nome, peçam misericórdia e queiram voltar para Deus. Judá clamou a Deus, diz os versículos 6, 13 e 16 e 20. Clamaram ao Senhor, arrependidos, e Deus os trouxe de volta e os colocou na terra que Deus lhes havia dado por herança. Deus pode restituir a sua vida, mudar tudo da sua vida, se você clamar pelo nome dele, arrependido, crendo em Jesus. Deus fará maravilhas, porque o nosso Deus é o Deus das maravilhas. Que Ele o abençoe, em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus, que tira o nosso cativeiro e nos põe em liberdade. Jesus afirmou dizendo, se eu libertar você, verdadeiramente você será livre. E você deve conhecer a verdade, que sou eu, e a verdade liberta você. O nosso Deus é o Deus libertador. Que Ele seja louvado por todo sempre. Que Ele seja engrandecido. É o Deus que quebra nossas correntes. Crê nesse Deus. Confie nesse Deus. E as suas perdas serão muito menos dolorosas, porque Deus pode refazer tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto os nossos irmãos adolescentes se posicionam, essa palavra, ela realmente fala aos nossos corações. A perda existe, mas também Deus nos dá a sabedoria para como administrarmos as nossas perdas. Não é momento para ficarmos alimentando a dor, mas é momento, nesta hora de desespero, olharmos para a redenção em Jesus Cristo. Quantas pessoas vivem anos e anos sofrendo, enquanto poderiam estar buscando o resgate no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez seja esta manhã, através dessa palavra, um momento de rever
como estamos lidando com as nossas perdas. Momento de buscarmos em Cristo, pela fé, a solução daquilo que tem triturado o seu coração. Então, enquanto nós ouviremos esta linda canção que se chama Oceanos, nós gostaríamos que você pensasse nesse momento de reflexão. Quem sabe Deus nesta manhã está te libertando de uma dor que está há muito tempo corroendo o teu coração. Ouçamos então os nossos queridos irmãos através desta canção. confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas
Meus irmãos e meus amigos, nós queremos agradecer a Deus porque você esteve conosco, já neste momento de encerramento, e nós rogamos, a nossa oração é que o irmão, o amigo seja abençoado, tenha realmente tido uma experiência real com Cristo, e que retorne nesta noite às 19 horas, fique conosco. Nós precisamos da sua inscrição lá no YouTube, dando uma força para que este culto também seja ao vivo no YouTube. Palavras abençoadas, palavras que edificam nossas vidas. Nós queremos orar nos despedindo, agradecendo a Deus pela vida dos jovens, por este mês da juventude, pela vida dos adolescentes que estão aqui, que nos abençoaram lindamente com os louvores, com os seus dons. Vamos orar, portanto, agradecendo a Deus por este culto e que retorne. Hoje, às 19 horas, ao vivo, estaremos neste link no Facebook. Oremos. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de vida, para que retornássemos aqui neste lugar e adorássemos e exaltássemos o nome do Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor nesta manhã continue falando ao nosso coração, através dessa palavra, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, não meditarmos sobre as perdas, mas entendermos que no reino de Deus o perder é ganhar. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui pedindo para que o Senhor perdoe os nossos pecados, se assim estamos agindo. Que nós possamos, ó Pai, olhar para a cruz de Cristo, que perdeu a sua vida para que nós ganhássemos a eternidade. E é neste intuito que nós devemos viver, olhar sempre para aquele que foi o nosso Redentor, Salvador, e que permitiu que estivéssemos aqui nesta manhã. Continue conosco ao longo deste dia. Não permita que os nossos pecados nos afastem do Senhor, mas permita, Pai, que possamos estar em espírito de oração, para retornarmos aqui e continuarmos este culto tão maravilhoso. Abençoe-nos, é a nossa oração, pelo poder que há, no nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, tenha uma abençoada manhã.